Agora do Benjamin Guimarães. A nossa intenção é proporcionar a todos o mais elevado nível de companheirismo. Mas uma coisa que nós temos necessidade de trabalhar são as lideranças. E nós estamos observando que o nosso distrito tem diminuído muito nesse sentido, porque quando nós tratamos com lideranças para valer, nós teríamos que pensar o seguinte: num distrito com mais de aproximadamente 2.200 associados, se aqui nós tivéssemos 10%, nós teríamos pelo menos 220 pessoas. Eu acredito que nós vamos ter 150 pessoas, mas já é 1,5 e até agora nós temos bem pouca gente. Mas nós não podemos esperar mais. Nós vamos pedir, eu vou pedir ao nosso companheiro, o instrutor Cafetus, ele que vai passar para nós os slides. Nós temos hoje, nesse seminário, os coordenadores. Eu, como governador 2013-2014, o nosso instrutor Eduardo Cafetuski, que é instrutor distrital, o nosso companheiro Roberto Kifuri, que é o presidente da Comissão Distrital de DQA, que está por chegar, e o nosso companheiro Wilson Caixeira de Castro, também governador 2010-2011, que é presidente da Comissão Distrital de Expansão. Ali depois nós temos os e-mails, telefones, se os companheiros depois quiserem os e-mails, telefones separados, nas pastas que estão recebendo já tem um cartão meu, mas depois os outros vocês podem pegar com eles. Podemos passar. O nosso ano 2013-2014, como todos sabem, nós temos o nosso lema Viver Rotary, transformar vidas. Nós já falamos a respeito desse lema em nossos PETs, em nossos GAT, em nossos encontros, e aqui eu vou me privar de ficar falando muito sobre o nosso lema, porque senão nós não vamos atingir o nosso objetivo no nosso tempo. Mas eu espero que os companheiros entendam que, como nós temos como principal lema do Rotary o dar de si antes de pensar em si, nós podemos traduzir esse lema como você colocar a sua comunidade antes dos seus interesses. É por isso que é o dar de si antes de pensar em si. E se você pratica esse lema para valer no seu coração, você vai com certeza viver Rotary e transformar vidas, porque através daqueles pequenos projetos, daquela assistência às carências da sua comunidade, que você vai transformar a vida daquelas pessoas, e como você vai ter o seu agradecimento com o seu crescimento interior, você vai transformar a sua própria vida. E é assim que nós vamos viver intensamente o Rotary e transformar vidas. Vai passar. A importância da realização do seminário de desenvolvimento do quadro associativo, ele vem, como nós falamos, da importância de todos os seminários que nós fazemos no Rotary. Tem muitos companheiros que estão acomodados, entendendo que já conhecem tudo de Rotary. E eu fico admirado com isso, quando tem gente que fala assim: não preciso participar, não, eu já fui presidente 2 vezes, já fui secretário, já conheço tudo de Rotary, esquecendo que Rotary é um caminhar para frente, que o Rotary tem avanços. E eu confesso a vocês, eu sou o governador 2014 e até hoje tem muita coisa de Rotary que eu ainda não consegui aprender tudo, porque a vastidão que é o Rotary, a quantidade de coisas, de ensinamentos que tem o Rotary, eu ainda não consegui aprender tudo. E imagino algum companheiro dizer assim: eu já fui presidente 2 vezes, eu sei tudo de Rotary, eu não preciso participar de nada. Na verdade, o companheiro que está acomodado com isso é porque ele não é um verdadeiro líder. Mesmo porque
finalidade do nosso seminário é para orientar e definir estratégias para superar possíveis dificuldades de Rotary Clubes para desenvolver o quadro associativo. E é muito difícil nós não vermos no nosso distrito clubes que não têm essa dificuldade, mas acha que é suficiente o que ele sabe para que ele possa resolver os seus problemas, e não resolve. E nós vamos falar para vocês exemplos práticos. Em Januária, a governadora Socorro, com a assistência eficiente do nosso companheiro Wilson Cacheta, que é presidente da comissão de expansão, fundou um clube novo com 25 associados em Januária. E o clube antigo de Januária está para ser desativado. Ou seja, aqueles companheiros do clube de Januária, do Rotary Clube de Januária, deixaram o clube perecer, onde teve condições de fundar um clube novo com 25 associados. Ora, será que aquele clube antigo não conseguiria, já que ele está acabando com 11 associados, ele não conseguiria colocar ali pelo menos mais 9 para chegar àquele número mínimo de 20 para dar continuidade à sua vida rotária e continuar a servir a comunidade? E os companheiros, eu liguei, eu tentei, eu conversei com os companheiros do Rotary Clube de Januária, e eles colocaram a posição que é impossível dar continuidade àquele clube. E um clube novo, começando agora, com 25 novos associados. Por isso, a gente já chama a atenção, que não pensem vocês que é só essa facilidade, eu sei tudo e nós vamos resolver, eu não preciso participar de seminário não. Nós estamos vendo clubes perecerem quando poderiam estar aprendendo como melhorar a desenvolver o seu quadro associativo. Nós também queremos mostrar como a incorporação de flexibilidade e inovação no quadro associativo fortalece os clubes, atrai novos associados e mantém associados nos clubes. Essa flexibilidade e inovação, ela se torna tão necessária quando nós vemos hoje muitos rotarianos chegando na idade mais madura ou mais velha, como aqui temos eu, Cafetuschi, Cacheta e tantos outros. E nós temos que pensar o seguinte: se nós não trouxermos sangue novo, trazer novos associados, pessoas novas, nós vamos perecer. Porque o destino de todos nós é partir para o outro mundo. E não é só isso. Nós temos no nosso clube, de repente, um companheiro tem que mudar de cidade, ou por problemas de saúde e tantas outras coisas mais, que pode impedir o companheiro de dar continuidade à sua vida rotária. E você tem então que trazer novas pessoas, trazer um jovem. E que hoje nós temos até com esses jovens aquela dificuldade de entrosamento, porque nós mais velhos estamos começando a aprender agora a tecnologia, em que esses jovens já nasceram com ela, em que os nossos netos conseguem ter melhores condições de usar a tecnologia de hoje do que nós mais velhos. E os nossos netos nos ensinam tanto de tecnologia, e quando eles chegam no clube, aqueles mais velhos não conseguem compreender, não conseguem entender a linguagem desses novos. E nós estamos pedindo o quê? Que esses novos tenham paciência conosco, que venham nos ajudar, que venham nos ensinar. Mas muitas vezes nós assistimos, são os mais velhos que teimam em não querer aceitar esses jovens, porque acham que eles estão numa coisa, vamos dizer assim, eles estão muito para frente. Esses meninos estão querendo tomar conta de tudo, e esquecendo que ele também já foi jovem, que ele também teve o momento de tomar conta, e o momento é desses jovens também. Nós temos hoje ainda muitos clubes que não admitem mulheres, não admitem mulheres em seus quadros. Não notaram como que a mulher trabalha bem, porque ela é detalhista, ela sabe trabalhar, e os clubes que têm mulheres trabalham muito melhor que aqueles clubes que só tem homens. As mulheres têm que ser valorizadas. Nós temos que pensar que o Rotary é igual você faz pesquisa de opinião. Você pega a amostragem com um pequeno número de pessoas para saber o que você vai ter um grande alcance, um grande número de pessoas.
E o Rodri, você tem que colocar a representatividade que tem na sua cidade, na sua comunidade. Você tem que ter as diversas profissões, você tem que ter o engenheiro, o advogado, o eletricista, o pedreiro, as pessoas de bem que têm espírito de servir, que você faz aquele apoiado na sua comunidade e vê as diversas profissões e põe para representar essas profissões no seu clube. Aí você vai ter uma representatividade correta e para valer. Aí você vai ter uma condição melhor de você manter os associados, porque as pessoas representam toda a sua comunidade e você vai conseguir fazer com que essa comunidade ela vem ao seu encontro, ela vem a procurar o Rodri porque sabe que o Rodri acolhe todas as pessoas que têm o espírito de servir. Sem contar com as questões de raças e tudo que nós temos que admitir, o que tiver na nossa comunidade, trazer para o nosso Senhor Rodário. Nós temos também que mostrar como o distrito pode ajudar os clubes nas dificuldades para o desenvolvimento do quadro associativo. Os clubes com dificuldades estão vendo o PDC diminuir o número de associados e não procuram a equipe distrital para pedir uma ajuda. Vê ali que por que não pensa assim, como eu falei o exemplo lá do grupo de Januária, por que não procuraram o presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo e falar assim, olha, nós temos hoje 11 associados, bem-vindo Roberto Kifuri, é o nosso presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo que está chegando nesse momento, por favor, venha tomar uma assento à mesa. Então, chega um clube, tem 11 associados, e ele fala assim, ó, nós não temos mais condições. O presidente falou comigo assim, aqui, não foi nele, foi de outro clube, também vai estar sendo desativado, falou comigo assim, olha, aqui não tem mais jeito. Nós já tivemos aqui, os companheiros que saíram, nós trouxemos de volta alguns, que saíram de novo, nós não temos mais como, aqui já acabou. Então ele não procurou uma ajuda, não procurou o distrito para ajudá-lo, para melhorar essa situação, para continuar a ter um clube na sua cidade, para continuar ajudando a comunidade. E também por proporcionar a possibilidade de um bom companheirismo e troca de ideias sobre o desenvolvimento para associativo. Eu tenho certeza que vocês aqui presentes, além de irmanados no mesmo ideal, que é o ideal de servir, nós estaremos aqui sempre unidos, praticando mais elevado nível de companheirismo e aprendendo como nós vamos desenvolver o nosso quadro associativo para crescer os nossos clubes, fazer com que os sócios que estão presentes, que continuem, que a manutenção do quadro, manter o companheiro no clube e trazer novos associados, nós vamos aprender muito no elevado nível de companheirismo. Por favor, pode passar. Nós vamos falar para vocês sobre as tendências do quadro associativo no nosso distrito em comparação com o Rodri Internacional do Mundo, em comparação com o Brasil. Pode passar. Nós temos no distrito, nos últimos 5 anos, uma evolução positiva. Nós vamos ver que no mês de julho de 2008, nós éramos 1.839 associados. Em julho de 2009, nós crescemos 1,58%. Foi um crescimento pequeno. Crescemos para 1.868. Tivemos um alcance de 61 associados. Mas em julho de 2010, já crescemos 4,93%, passamos para 1.960. Em julho de 2011, aumentamos para 2.061, crescemos 5,15%. Chegou em julho de 2012, passamos para 2.187, crescemos 6,1%. E até aí nós estamos vendo, a cada ano, um percentual maior de crescimento do quadro associativo. Quando chegamos em julho de 2013, o nosso crescimento já foi apenas 3,66% e passamos o nosso distrito a contar com 2.267 associados. À primeira vista pode parecer que está muito bom, porque nós, de qualquer forma, vemos nos 5 últimos anos um crescimento no quadro associativo. Mas nós agora vimos já acendeu a luz amarela para nós. Primeiro porque nós vimos
que de uma ascensão nos percentuais, de repente, no quadro comparativo com o ano anterior, nós tivemos de 3, quando em julho de 2012 nós tivemos 6,11% de aumento, agora tivemos só 3,66%, ou seja, pouco mais da metade. E esse pouco mais da metade, se for olhar em números absolutos, nós vamos ver que nós tivemos um crescimento de 80, aproximadamente 80 associados. Exatamente 80, né? Exatamente 80 associados. Só que nós tivemos, nós vamos falar na frente, foram criados 3 novos clubes. Esses 3 novos clubes contam com 85 associados. Então, esse crescimento foi com a criação de 3 novos clubes. Já sabendo que nós temos agora, já no início de julho de 2013, 3 clubes que serão desativados. Esses 3 clubes contam hoje com 31 associados, né? Já começamos diminuindo. Se nós já estávamos tendo um crescimento inferior, nós já começamos a diminuir mais ainda. Porque se nós não tivéssemos fundado 3 novos clubes no nosso distrito, nós teríamos uma redução, seria negativo, a nossa tendência seria negativa. Mas nós vamos fazer uma comparação. Nós tivemos, agora esse é um fenômeno que nós temos que estudar com muito cuidado para saber como que anda a vida do Rotary. No Rotary internacional, se nós formos no mundo, nós vamos olhar que há 5 anos atrás nós éramos 1.231.483 associados. E agora, em julho de 2012, nós temos 1.216.345 associados. Ou seja, houve uma redução de 15.138 associados, uma queda de 1,23%. Quer dizer, os homens e mulheres que têm o espírito de servir no mundo estão diminuindo. E olha que a população vem aumentando. Então nós já estamos começando a encontrar dificuldades. Mas nós temos a felicidade de ver que pelo menos no Brasil a nossa situação ainda continua melhor em comparação com o Rotary internacional no mundo. Por quê? Nós vamos colocar aqui a zona que nós, no Brasil, que nós pertencemos, que é a zona 22 do Brasil. Nós temos, no ano de 2008, nós tínhamos 34.935 associados. E terminamos, no ano de 2012, com 37.779 associados. Então, nós crescemos só na nossa zona 2.844 associados, que corresponde a 8,14%. Mas você vai olhar, eu vou voltar lá no Rotary internacional, em que nós vemos o seguinte: em 2009 nós tínhamos 1.231, mais de 1.231, crescemos em 2009, em 2010 já caiu, 2011 caiu mais ainda, 2012 caiu mais ainda. Então, de 2009 para cá, nós estamos em condição diminuindo. Mas no Brasil nós estamos tendo uma condição boa, porque se na nossa zona nós crescemos 8,14%, o nosso distrito vai muito bem fazendo essa comparação, porque nos 5 últimos anos nós crescemos 408 associados, que significa um aumento de 23,27%. Ou seja, nós temos um crescimento superior à zona que nós pertencemos no Brasil, e nem pode comparar com o mundo, porque no mundo teve redução. Pode passar. Agora nós vamos falar aqui no Brasil inteiro. Os associados do Brasil, nós tivemos também um crescimento de 10,47%, porque nós tínhamos no período 2008 e 2009 51.819 associados, e estamos chegando em julho de 2012 com 57.243 associados. Significa um aumento de 10,47%. Ou seja, o nosso distrito está ainda bem superior à média nacional. Mas repito,
acendeu a luz amarela, porque nós já começamos a diminuir o nosso crescimento. Pode passar. Olha só, aqui que nós tínhamos falado em 1º de julho de 2012, nós tínhamos 87 clubes. Em julho de 2013, nós já voltamos com 90 clubes, ou seja, porque foram fundados 3 novos clubes. E esses 3 novos clubes, que são Contagem Futuro com 31 associados, Formoso com 29 associados e Januário Águas Belas com 25 associados, deu um total de 85 associados. E nós tivemos um aumento de 80. Quer dizer, esses 3 clubes aí deu 5 associados a mais do que o crescimento que nós tivemos. E nós sabemos que um clube novo, dificilmente ele vai conseguir manter nesse ano esse número de associados. Se nós já estamos perdendo 31 com 3 clubes que já estão sendo desativados, nós vamos voltar a 87 e com o número inferior nesse mês de julho. Então nós precisamos de quê? De contar com a ajuda de vocês, com os nossos esclarecimentos, para nós fundarmos novos clubes também. Vamos recuperar esses clubes que estão sendo desativados. Vamos também aumentar o quadro associativo do nosso distrito, para mostrar que no nosso distrito nós temos ainda muita gente em que se encontra acesa a chama do ideal de servir. Nós temos no nosso distrito 30 clubes com menos de 20 associados e 60 com um número superior a 20. A recomendação do Rotary Internacional é que os clubes tenham no mínimo 20 associados. E por que essa recomendação? Nós observamos que os clubes com menos de 20 associados têm muito mais dificuldade de continuar vivo. Os clubes com menos de 20 associados têm pouca gente para a manutenção, para o atendimento, para a necessidade do Rotary. E ele começa, quando ele tem menos de 20 associados, ele começa a definhar. Aí quando ele vai chegando a 12, ele vai chegando a 10, daí a pouco o clube que tem 10 associados, vai à reunião, comparecem 4, 5, e a coisa vai ficando cada vez mais difícil. É por isso que tem essa recomendação de ter no mínimo 20 novos associados. Se nós olharmos os 30 clubes com menos de 20 associados, eles possuem juntos hoje 402 associados. É uma média de 13,4 associados por clube. Se esses 30 clubes com menos de 20 associados, todos crescerem, desenvolverem um quadro associativo e chegarem a 20, que é esse número mínimo recomendado, nós vamos ter um aumento só com esses clubes de 198 associados, que já significaria um percentual de aumento de 8,73% do nosso quadro associativo. E se os clubes que têm mais de 20 associados cumprir a meta de aumentar pelo menos um associado por clube, no mínimo, isso é líquido. Se sair 3, tem que colocar 4, para aumentar um associado. Esse tem mais de 20, somando, aí nós vamos ter o quê? Esses clubes, nós teríamos mais de 60 associados. Então, somando com 198 que nós teríamos com os clubes menos de 20, nós já teríamos um total, aumentaríamos o nosso quadro associativo em 258 novos companheiros. Teríamos um aumento, então, de 11,42%. Essa é uma meta do distrito. Que chegue e tenham voltar àquele aumento, àquela condição crescente, e naquela curva, naquela linha ascendente do nosso distrito. Pode passar. As informações sobre o número de associados do nosso distrito. Nós temos o Rotary Clube de João Pinheiro, que é o maior do distrito. Perdão, João Pinheiro Participação, com 59 associados. João Pinheiro tem todos os dois clubes muito fortes, com 59 associados. Nós já tivemos no nosso distrito clubes com mais de 100 associados. Hoje o maior tem 59. Mas nós temos também o Rotary Clube Belo Horizonte, Coração Eucarístico, que conta hoje com 5 associados.
E veja, João Pinheiro é do interior. Um clube lá na capital tem 5 associados. Esses 5 companheiros são valorosos. Eu louvo por eles. Mas eu quero pedir que eles se socorram com a equipe do distrito para ajudar a crescer, para desenvolver, para ressurgir das cinzas, como a Fênix. Nós precisamos de todos os clubes, nós não queremos perder nenhum clube, mas nós precisamos que esses clubes cresçam, porque o clube com 5 associados, ele encontra realmente muita dificuldade para continuar. E nós vamos procurar recuperar esse clube. Mas nós temos então, no nosso distrito, uma média de 25,2 associados por clube. Na média, pegando aqueles que têm, como o João Pedro, participação com 59 associados, temos o BH Brasil com 5 associados, e nós vamos ver que nós vamos ter 25,2 associados em média. E a média de associados por clube com mais de 20 dá 31,1 associados. Vejam como os clubes com mais de 20 têm uma condição melhor de desenvolver e um crescimento melhor. Então, todos os clubes procurem ter, porque tem clube que é o seguinte, tem clube que, quando estava com 18 associados, ficou feliz que chegou em 20. Acho ótimo, chegou em 20. Mas vamos pensar assim, vamos trabalhar com uma margem maior, vamos colocar 22, 23, para não cair, porque se cair um já fica menos de 20. Então, vamos tentar colocar mais associados para que você tenha uma margem melhor para você poder trabalhar. Porque nós vamos ver aqui o seguinte: se nós temos 60 clubes com mais de 20 associados e 30 com menos, nós temos o quê? 66,7% dos clubes com mais de 20 associados. Então, nós temos os clubes com mais de 20 associados mais operosos, clubes que trabalham melhor, que trabalham bem. Então, vamos desenvolver. Os clubes que têm menos de 20 associados, nós vamos desenvolver bem para que eles recuperem a sua condição de crescimento. Pode passar. Olha só, nós estamos até muito bem nessa parte da participação de mulheres no Rotary. Porque o Rotary Internacional, que tem um número total de 1.216.345 associados, conta com pouco mais de 215 mil mulheres, ou seja, 17,7%. Enquanto o nosso distrito conta com 531 mulheres, que corresponde a 23,4% do nosso distrito. Então nós estamos, em comparação com o mundo, nós estamos até melhor, mas 23,4% ainda é muito pouco pelo que as mulheres podem trazer, podem ajudar os clubes do nosso distrito. Então vamos trabalhar para aumentar esse percentual de mulheres nos clubes, para que elas possam nos ajudar a desenvolver. Pode passar. As metas do distrito para o ano voltado 2013-2014, como nós dissemos antes, os clubes que tenham no mínimo o acréscimo de um associado por clube, e aqueles que têm menos de 20 associados que alcancem esse número de 20. Aí nós vamos ter um crescimento muito bom e nós vamos ter destaque no Rotary Internacional, no mundo. Vamos só fazer um comentário sobre o programa de hoje, a logística, que nós vamos desenvolver, para que os companheiros possam cumprir. Nós falamos aqui em linhas gerais para explicar por que nós estamos realizando esse seminário. Mas ele vai ser desenvolvido muito bem pelos que irão me suceder, que são os companheiros Eduardo Cafetuski, Roberto Kifuri e Wilson Cacheta. Nós vamos ter, logo me sucedendo, o nosso instrutor distrital Eduardo Cafetuski, que vai falar sobre o desenvolvimento do quadro associativo do clube, e vai falar sobre diversidade, inovações, flexibilidade, falar que nós estamos falando dos jovens, vocês vão pensar em trazer o jovem, vamos pensar em trazer também o aposentado, para que eu lembro muito do Bira, que era o coordenador aqui no Brasil, do desenvolvimento de quadro associativo. Ele falava assim: gente, vocês têm que trazer o aposentado para o Rotary, porque esse aposentado ele fica em casa, ele fica dando trabalho para a mulher, que ele fica olhando aqui, achando uma sujeirinha ali, uma desorganização aqui, e ele fala assim: ó, o aposentado em casa é um horror, vocês têm que trazer, não deixa dentro de casa não, tá? Para o Rotary, que ele vai desenvolver alguma atividade, ele vai trabalhar, não deixa ele dar dando trabalho para a mulher não, porque só vai
é trazer problema para a família. Põe um aposentado para trabalhar, para se envolver em atividade de outra, que ele vai gostar, vai se sentir útil e vai ser muito melhor na sua família, da sua própria mulher. Nós vamos ter também o nosso companheiro Roberto Kifuri, que é o presidente da nossa Comissão Distrital do Desenvolvimento e Quadro Associativo, o DQA, que vai falar sobre a retenção dos associados, como nós vamos trabalhar para que os nossos associados não saiam do clube, para manter esses associados, que nós estamos vendo que muitas vezes a pessoa fala assim, mas esse pessoal mais velho, esses ainda estão firmes, estão ficando no rosto, esse pessoal mais antigo, eles estão mantendo, nós não estamos conseguindo segurar os que nós estamos trazendo. A pessoa entra um novo associado no clube, ele não dura um ano, aí 6 meses, 7 meses já está saindo, já está desinteressado. Precisamos fazer com que trabalhemos para a retenção desses associados. Às 15 horas teremos um intervalo para o lanche, até o lanchonete aqui, funcionando aqui, não é nossa. Eu lamento que o distrito não possa pagar, mas vai ter, então não é o coffee break, vai ter o break, o café, o lanche é por conta de cada um, me desculpem. E depois o nosso companheiro Wilson Cacheta, que é o presidente da Comissão Distrital de Expansão, e vai falar sobre a expansão do distrito, que é a organização de novos clubes. E depois nós teremos, em outras salas, trabalhos em grupo, para que nós possamos aprender, fazer trabalhos como nós vamos fazer para o desenvolvimento do quadro associativo de cada clube. Aí nós vamos encerrar às 17, até 17h15 nós encerramos, porque à noite nós teremos uma belíssima festa com todos os companheiros presentes e mais aqueles que não chegaram. Muito obrigado.